Capítulo 30. O dia amanheceu frio e nublado, como a prenunciar o ato infeliz que se haveria de testemunhar. Eram 9 horas da manhã e o local já estava lotado. Havia os que ali se encontravam para apoiar a igreja, entretanto, também ocorria um grande número curiosos e defensores da doutrina anatematizada. Os adeptos e simpatizantes somavam-se os homens que, compreendendo o valor da liberdade de pensamento que se alastrava por toda a Europa, não aceitavam o retrocesso que aquela agressão representava. Jornalistas, escritores, filósofos, cientistas e outros intelectuais se uniam, revoltados por presenciar o fato ignóbil, contrário a todos os modernos movimentos de independência e progresso humanos. Em meio ao povo se estava também Emily, Jairo e Miguel, junto com outros amigos. Embora Jairo a tivesse alertado para o perigo de ser reconhecida, Emily se sentia indignada demais com o que estava para acontecer e desejava aliar-se àqueles que tinham a coragem de manifestar sua repulsa pelo gesto arbitrário e de profunda intolerância. Os livros foram atirados no centro da praça. Dezenas de exemplares de O Livro dos Espíritos, vários de O Livro dos Médiuns, além de inúmeras brochuras contendo mensagens e textos de diversos médiuns. Em minutos, uma pequena montanha de livros, cerca de 300 volumes, se formou e foi contornada pela multidão, que era contida por representantes da lei. Enquanto os livros eram jogados, diferentes manifestações se faziam ouvir. Alguns gritavam apoiando o clero, outros externavam seu repúdio àquele ato. Miguel observava tudo circunspecto. Em pensamento, orava a Deus, pedindo proteção para a doutrina que nascia. Não permitia que nenhum sentimento de rancor ou mágoa se instalasse em seu coração, e procurava lembrar-se de quantos entre os primeiros cristãos tinham sido queimados em luta heróica pela disseminação da Boa Nova de Jesus. Pensava que mais recentemente outros crentes sinceros se haviam imolado durante os obscuros tempos da Inquisição, lutando pelos princípios do cristianismo, sem se intimidar diante daqueles que lhe violavam a pureza. Assim, refletindo, redobrava a confiança em Deus, consciente de que o Espírito de verdade, que presidia a chegada dos conhecimentos espíritas à Terra, haveria de cuidar para que sua difusão fosse amparada e preservada. De súbito, abriu-se um corredor em meio ao povo e Dom Antônio aproximou-se do monte de livros. Em frente a eles, proferiu breve discurso, expondo a razão daquele auto de fé e ressaltando o perigo que tais publicações representavam. Inflamou-se em seu discurso, mas antes mesmo de terminá-lo, uma vaia tímida se fez ouvir. Sem titubear, o bispo recebeu de um dos seus auxiliares a grande tocha acesa e colocou-a em cima dos livros, que imediatamente se incendiaram. À proporção que as chamas se intensificavam, igualmente crescia a vaia, e tanto ela como as labaredas se espalhavam por todos os lados. Os mais acanhados encheram-se de coragem, e quando o fogo era mais intenso, ruidosa vaia ecoava na praça, abafando por completo os aplausos. Surpreso e receoso frente ao protesto da multidão, o bispo de Barcelona partiu em retirada. Emily, embora comovida, buscava conter as lágrimas e refletia sobre os efeitos da intolerância. De súbito, espantou-se ao reconhecer um rosto na multidão. Era Fernando, que estava entre os acompanhantes do bispo. Emily então focalizou nele sua atenção e percebeu que parecia atordoado.
o olhar vagando entre a fogueira e a reação do povo e a atitude do bispo. Mesmo depois que este desapareceu, o jovem se manteve diante dos livros em chamas, como que hipnotizado. De quando em quando, olhava as pessoas à sua volta e novamente se fixava na fogueira ardente. Despertou daquele torpor no instante que um dos auxiliares da paróquia, temeroso da reação popular, puxou-o pela batina, insistindo para que saísse dali. Ele finalmente aqueceu, afastando-se da praça sob a vaia geral. Emily não pôde deixar de acompanhar cada movimento de Fernando. Logo que a maior parte das autoridades desapareceu, verificaram-se tentativas de apagar o fogo, o que foi impedido pelos policiais presentes. Só ao vê-lo quase extinto e praticamente todos os livros queimados é que eles deixaram a praça. A multidão, ainda tomada por forte comoção, pôde enfim se aproximar quando nada mais havia a ser feito. Os livros estavam destruídos e apenas algumas páginas eram identificadas. As cinzas voavam ao sabor do vento, levando para toda parte os sinais daqueles auto de fé. Após o fogo ter cessado por completo, a praça permanecia lotada, e muitos ali ficaram sem saber o que fazer, inconformados com o que ocorrera. Aos poucos, porém, o local foi se esvaziando. Emily, Miguel, Jairo e os outros amigos foram dos últimos a abandoná-lo. Emily estava entristecida quando chegou à casa de Miguel. Não fique triste, Emily. É revoltante. Nada poderá impedir o avanço da verdade. Deus não permitirá. Mas queimar os livros, ameaçando aqueles que se interessam pelos princípios espíritas, já é demais. Isso não é nada comparado ao que se sofreu para disseminar o cristianismo. Tenho certeza de que não impedirá o espiritismo de crescer na Espanha. Emily meditou por algum tempo e depois disse: gostaria de algo fazer para ajudar. Miguel observou-a e não respondeu. Ela, por sua vez, insistiu. Acha que eu poderia colaborar de alguma forma, Miguel? Miguel olhou-a com amabilidade e disse: você certamente pode contribuir com o espiritismo, acima de tudo porque tem na divulgação de seus princípios um grande compromisso. Todavia, desde já lhe advirto, não espere que seja fácil. O que presenciamos hoje foi somente uma amostra do que muitos gostariam de fazer com aqueles que buscam a renovação em suas atitudes. Ainda que os frutos do trabalho sejam compensadores, a semeadura é árdua. Emily, em tom grave e muito séria, afirmou: estou convencida de que tenho compromissos assumidos antes de reencarnar. A vida se encarregou não só de mostrar-me um novo caminho, como de reacender a esperança dentro de mim. Não posso ignorar que minha existência se renova graças ao que venho aprendendo. Se não pudesse entender a razão dos meus sofrimentos, jamais me deixaria influenciar pelos ensinos amorosos de Jesus, revoltada como estava, com tudo e mesmo contra Deus. E até com certa razão. Como aceitar o que não se compreende? E agora que compreendo, estou disposta a levar as outras pessoas em sofrimento a ajuda para também compreenderem, para poderem estender as mãos e, pela fé raciocinada, sentir a bênção do Criador. Fique tranquila, a ocasião chegará. Acha que o que aconteceu hoje não irá intimidar as pessoas, Miguel? Talvez um pouco, no início, mas sei que o sofrimento continuará a movê-las na direção do verdadeiro auxílio. Permaneceram por longo tempo conversando sobre as possíveis consequências do auto de fé. Ao entardecer,
Emily acompanhou os amigos nas atividades assistenciais que Miguel desenvolvia junto à população carente da cidade, levando alimento e remédio aos necessitados. Ela caminhou por bairros em que jamais estivera, nos mais de 15 anos que vivera em Barcelona. Sorriu e chorou com as pessoas que visitou, impressionada com tanto sofrimento e tantas privações. Viu crianças fracas e doentes. No entanto, quem mais a comoveu dentre todos foi uma das senhoras visitadas, que, em meio aos inúmeros problemas que enfrentava, comentou: "Está tudo certo, Miguel. Deus o abençoe por tanta ajuda que nos tem dado. Sei que não devo reclamar de nada diante de quanto o Pai me tem concedido." Baixando a cabeça, a mulher enxugou as lágrimas que desciam e acrescentou: "Só lamento uma coisa. Gostaria de poder ler para aprender mais com os livros. Fiquei sabendo do que aconteceu hoje e achei uma estupidez. Tanto conforto desperdiçado, tantos querendo ler e os que podem queimam os livros." Tenhamos fé na providência que tudo transforma para nosso bem. Tenho presenciado isso a cada dia, apesar de toda a intolerância e da perseguição que venho sofrendo, Deus não me desampara. Miguel, que notou a curiosidade de Emily, disse: "Nossa irmã Hermínia foi vítima da intolerância e vem lutando bravamente para manter-se fiel aos princípios que abraçou." Emily externou sua curiosidade. "O que aconteceu?" "Mais tarde lhe conto o ocorrido", finalizou Miguel. Assim que se despediram de Hermínia e seus filhos, Emily indagou: "Como às vezes pessoas mais simples conseguem enxergar com tamanha lucidez, Miguel?" "O sentimento verdadeiro quase sempre supera as limitações intelectuais." Emily retornava compenetrada e envolvida na conversa que entretinha com Miguel, Jairo e os amigos, que com ele seguiam todas as noites a levar alimento, medicamentos e conforto àqueles que necessitavam. A tarefa era difícil. Era preciso espalhar o benefício sem ferir as pessoas. Embora a dor e a tristeza os visitassem, muitos eram orgulhosos e resistiam a receber ajuda. Normalmente eram os estrangeiros ou expatriados, como Jairo e Lucrécia, aqueles que primeiro aceitavam apoio. Os demais, desconfiados e altivos, sempre suspeitavam que houvesse outros interesses por trás da doação e muitos rejeitavam o socorro. Miguel, que compreendia e amava o seu povo, era paciente e tolerante, aguardando o momento certo para estender o auxílio. Emily, surpresa com essa determinação no serviço ao próximo, ainda não conseguia compreender os extremos cuidados de Miguel. Enquanto caminhavam, ele procurava explicar-lhe o imperativo do amor para se poder auxiliar com eficácia. Iam entretidos na conversa quando intensa movimentação chamou a atenção de todos. Estavam diante de largos portões abertos, por onde entrava grande número de pessoas. Jairo perguntou a Miguel: O que acontece aqui? Por que tanta gente?" "É a festa que os Bourbon e Valença realizam todos os anos, juntamente com a igreja. Já é uma tradição." Emily estancou em frente aos portões, sendo quase arrastada pelos que entravam. Havia muitos guardas à entrada da mansão. Ela começou a caminhar para a casa, como se estivesse em transe. Quando Miguel percebeu o que acontecia, correu até a jovem, agarrou-lhe o braço e puxou-a para fora, vencendo sua resistência. Assim que Miguel conseguiu tirá-la do meio da multidão, o grupo se apressou em afastar-se da casa, ao passo que Emily dizia quase descontrolada: "Minha filha, quero ver minha filha, ela está tão perto, quero vê-la, preciso vê-la, não entendem?" "Acalme-se, Emily. Tente controlar suas emoções para que elas não controlem você.
Vamos, acalme-se. Emily parecia não escutar e insistia. Eu quero vê-la. Há quanto tempo, meu Deus, tenho tanta saudade. Miguel segurou-a pelos ombros e, olhando-a com firmeza, disse: Pois bem, que vai fazer? Enfrentar seu marido, a família, os guardas? Você viu os guardas. E então? O que irá obter? Certamente não será sua filha. Eles a colocarão de volta no hospício, Emily. Você precisa resolver sua situação antes que possa reencontrar sua filha. Por fim, como se despertasse, Emily admitiu. Tem razão, sei que tem razão, Miguel. E senti uma força quase incontrolável me puxando para dentro. É claro, Emily, muitos desejam que você fracasse. A jovem olhou novamente para os portões abertos e viu ao longe as luzes da casa, que em dias de festa eram todas acesas. Então, voltando-se para Miguel, disse: Tem razão, não há nada que possa ser feito por agora. Vamos depressa, preciso sair daqui ou não poderei me conter. Em passos rápidos e firmes, o grupo se afastou e desapareceu rumo ao centro da cidade. Emily, com o coração descompassado, não mais ousou olhar para trás, temendo não poder controlar-se. Ela sentia como se sua mente estivesse presa naquela casa. Na mansão, a festa seguia com relativa tranquilidade. Alguns comentavam a reação inesperada do povo ao vaiar o bispo, que estava indignado com aquela manifestação. No mais, a comemoração transcorria como desejado. No topo da escada, Isabel observava a todos. Dom Felipe conversava com o bispo e outras autoridades vindas de Roma. A dona da casa sorria satisfeita. Tinha tudo sob controle e pensava: que diferença do ano passado! Graças a Deus minha família está protegida outra vez. Ainda bem que consegui tirar do caminho o que poderia ameaçar-nos. Agora só falta Cíntia, mas com ela será muito mais fácil. Filomena, que animada recebia os convidados, viu a mãe e subiu ao seu encontro. Tudo a contento, mamãe? Sim, Filomena, tudo perfeito. Todos estão aqui e a organização da festa foi excelente. Meus parabéns. Ainda bem que tudo se encaminhou como devia e todos puderam comparecer. Com o que houve hoje, espero que esse mal esteja estancado. Sim, acho que todos entenderam a mensagem. O que me surpreendeu foram as vaias. O que significam, mãe? Uns poucos simpatizantes, minha filha, nada com que devemos nos preocupar. Afinal, todos têm o direito de se expressar, não é mesmo? Estamos em tempos de liberdade. Isabel sorriu cinicamente para a filha, que, captando o que a mãe desejava dizer, respondeu: Sim, tempos de liberdade. Bem, vou descendo que estão chegando convidados. Isabel apreciava a festa quando viu Fernando se afastar de um grupo em conversa animada e subir as escadas. Ao passar por ela, perguntou: O que você tem, Fernando? Está calado o dia todo, nem parece contente com o resultado de tudo o que foi planejado. Hoje é um dia memorável, deveria estar feliz. Tudo caminha bem, temos tudo novamente sob nosso controle. O que o preocupa? Não sei, tia, não me sinto muito bem. Acho que estou até com febre, talvez seja uma gripe. Isabel ajeitou o cabelo do sobrinho e disse: Acho que tem trabalhado muito, Fernando. Deve ser isso. Quando parte para as Américas? Breve. Quando? Tem alguma previsão? Não, ainda não. Não deveria apressar as coisas, já que é esse seu objetivo? Sim, mas acho que por hora sou o mais útil no orfanato. Muitas crianças chegando e poucos para ajudar. Não se atormente tanto, porque as crianças precisam de muita gente para cuidar delas. Imponha rigorosa disciplina e faça com que os mais velhos ajudem os mais novos. Fernando pensou por um instante e disse: Parece boa ideia. Todavia, além disso, precisamos de pessoas que deem a elas atenção e carinho, como faz Cíntia.
Ela tem ajudado muito. É pena, Fernando, que não vai poder ajudá-lo por muito tempo. E por que não? Ricardo autorizou e a menina gosta tanto. Tenho outros planos para ela. Outros planos? Sim, acho que Filomena lhe contou. Não creio que ela tenha vocação. Apesar de nunca ter falado sobre isso, penso que não é o que quer. De mais a mais, Ricardo não concordaria. Ricardo fará aquilo que lhe dissermos para fazer. Não conhece seu primo? Tenho minhas formas de convencê-lo. Sei que será difícil, mas tenho planos para conseguir que concorde. E se Cíntia não quiser? E ela tem lá querer, Fernando? Essa menina precisa ficar sob a orientação rigorosa da igreja, pois pode ter tendências ao desequilíbrio como a mãe. Fernando calou-se. Isabel fitou e perguntou: Sabe de alguma coisa? Ela não demonstrou nada estranho enquanto esteve trabalhando com você no orfanato? Uma informação desse tipo me facilitaria muito as coisas. Claro que não, tia. É uma garota adorável, carinhosa e meiga. Todas as crianças a adoram. E é muito responsável. Tem colaborado mais do que muito adulto o faria. Vê? Você sabe, acaba de me dar motivos para reforçar minha intenção. Pelo que me diz, ela será uma ótima religiosa, totalmente dedicada. Fernando olhou-a irritado e disse: Não concordo com isso. É um absurdo. Vocês querem fazer o que bem entende com as pessoas? E os sentimentos dela? Só pensa em seus interesses? Não penso no que as pessoas querem, no que é melhor para elas, em nada? Olha só quem fala. Quando os interesses são seus, você não age de outro modo, não é, Fernando? Era diferente, tia. Os interesses da família e da igreja estavam em jogo. Os seus também, visto que é parte da família e da igreja. Não seja hipócrita e não tente atrapalhar meus planos. Essa menina vai para o convento mais rígido que eu achar e não se fala mais no assunto. Fernando virou-se para sair quando notou que Cíntia estava próxima deles. Pela expressão de espanto em seu rosto, percebeu que tinha ouvido a conversa. A menina não disse nada e correu para seu quarto. Fernando encarou a tia, que comentou: Melhor assim, vai fazer com que tudo aconteça mais depressa. Sem responder, Fernando correu atrás de Cíntia, porém, ao chegar no quarto, encontrou a porta trancada. Foi em vão que bateu e lhe pediu que abrisse. Apenas escutou seu choro abafado. Depois de insistir muito, sem saber o que fazer, saiu acabrunhado pelos fundos da mansão e foi para a paróquia, abandonando a festa. Abatido e desmotivado, dirigiu-se para o seu quarto. Atordoado, sem saber com clareza o que sentia, acomodou-se na cama e tentou dormir. Lembrou-se em detalhes do comportamento de Cíntia em sua primeira visita ao orfanato. Sem dúvida, tinha atitudes estranhas como a mãe, que, no entanto, só o haviam auxiliado. Que força seria aquela que a tomava e a fazia agir como se dominasse questões que para ela eram desconhecidas? Fernando meditava e meditava, sem poder identificar nada de errado com Cíntia, com o que Cíntia havia feito. E se aquele fenômeno fosse algo bom, algo que viesse para ajudar? Alguns santos não tinham visões, não faziam coisas estranhas também? Sem poder dormir, levantou-se e andou pela paróquia. Parou junto a uma das imagens de Jesus e perguntou a si mesmo: E se esses fenômenos tivessem uma explicação razoável? E se não forem maus? Meu Deus, quanta injustiça já terá sido cometida! Por fim, ele se ajoelhou diante da imagem e pediu com sinceridade a proteção de Jesus. Estava amanhecendo e Fernando continuava de joelhos quando ouviu barulho. Era o pároco que regressava da mansão. Ergueu-se rápido, pois não queria que o vissem acordado
nem que soubessem que deixara a festa tão cedo. Trancou-se em seu quarto e de novo se ajeitou na cama. Ouviu quando o padre caminhou pelo corredor e por fim se fechou no quarto. O silêncio voltou ao templo, porém o coração do jovem padre estava perturbado. Ele não conseguia deixar de pensar em Cíntia. E agora, lembranças de Emily lhe rondavam a mente.